Então, boa noite a todos. Estamos aqui na videotutoria da disciplina de didática do curso de pedagogia barra Unirio barra CEDERJ, do dia 23 de agosto, e vamos iniciar. Todos os presentes autorizaram a gravação, com possibilidade de postagem dessa gravação para público, e os alunos que não puderam participar dessa videotutoria. Bom, gente, conseguiram ler alguma coisa, olhar o material, além daqueles que já tinham iniciado os estudos na semana passada, na disciplina de didática? Eu avancei mais um pouquinho aqui. Avançou até onde você conseguiu ir, Marcos? Deixa eu abrir aqui, porque ainda está na tela do computador. Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto o Marcos abre ali, hoje o interessante é a gente ter estudado, né, ter dado uma olhada no material, pelo menos até a aula 4. A gente comentou bastante itens da aula 1, alguns da aula 2, sem dar grandes ênfases, e hoje a gente vai explanar um pouco mais a aula 3, que fala sobre as tendências pedagógicas, e que tem no capítulo 3, nas páginas de 57 a 71, do professor José Carlos Libânio. O livro, o módulo de vocês também, ele traz nas primeiras aulas uma apresentação, uma explicação sobre as tendências pedagógicas, que embora não esteja presente aí no material, no cronograma da disciplina de didática, eu recomendo vocês fazerem a leitura das aulas que trata sobre tendências pedagógicas também do módulo de vocês, porque ela complementa muito bem o livro de Libânio, e tem uma explicação mais prática, mais objetiva. Não que o livro de Libânio não seja importante, ele é fundamental, até porque é uma recomendação, é uma referência de estudo do cronograma da disciplina, mas o módulo também, ele acaba por esclarecer qualquer dúvidas que vocês possam vir desenvolver fazendo a leitura do Libânio. Então, fica aí essa forte recomendação. E lembrando que tendências pedagógicas, ela é muito importante, é um conteúdo bem presente em concurso público, e é um conteúdo que também acaba sendo uma referência para todos os outros estudos que vamos fazer dentro do curso de pedagogia, e principalmente da didática, tá? Ana, levantou a mão. Sim, eu ia fazer esse comentário mesmo. Eu tinha li a aula 3, e aí eu tive uma dificuldadezinha, assim, de interpretar, assim como no livro, senti uma diferença, mas eu sei que é falta de prática minha. No livro eu acho muito mais explicado, eu ainda não consegui ler no livro, mas no texto mesmo do livro do Libânio, eu fiquei assim um pouco perdida, ainda tive que ler. Eu não conseguia encaixar direito. E o livro didático, ele ajuda muito nisso. Perfeito. É que, assim, o livro do Libânio traz ali as ideias e as interpretações do autor em cima daquela temática, tendências pedagógicas. E aí é legal fazer esse exercício de ler os dois momentos, porque assim como o Libânio, talvez ele traz alguma confusão, é a interpretação dele em relação ao assunto. Você também vai ver outros autores falando do mesmo assunto, tendência pedagógica, numa outra perspectiva, que pode ser diferente da do Libânio. Aí você fica assim, qual é a correta então? Qual é a certa? O ideal é a gente saber o que é tendência pedagógica. Tendência pedagógica é isso.
existem essas tendências nessa linha, essas outras tendências nessa outra linha, e o autor, ele está falando que, na perspectiva dele, essa tendência funciona assim, essa tendência funciona assim. Isso na ideologia, na ideia principal do texto dele. Então, pode acontecer de um mesmo tema você encontrar pequenas divergências, inclusive de conceituação, de autores diferentes. A gente voltar um pouquinho lá na disciplina de educação à distância. Nas primeiras aulas nossas, a gente fez uma conceituação sobre educação à distância, e cada um deu um conceito diferente, que, parafraseando, era muito semelhante, era bem similar. Mas cada um tinha uma ideia, tem uma ideia sobre educação à distância. Está errado? Não está. Eu preciso saber o que é educação à distância para poder conceituar da forma adequada. Só que o meu conceito, ele não pode não estar batendo com o conceito da Miriam, por exemplo, da Letícia, porque são pessoas diferentes, ou seja, são autores diferentes olhando um mesmo objeto, tá? Mas essa confusão com o Libânio, principalmente quando ele traz a tendência pedagógica, é comum acontecer. Por isso que eu peço, e você sabiamente fez a leitura do material didático que traz as tendências pedagógicas, ou seja, você não ficou presa numa única referência que foi dada pelo material, você buscou outra dentro do próprio curso. E é isso mesmo. Antes da gente prosseguir, eu quero saber se tem alguma dúvida em relação ao que foi lido na aula 1, na aula 2, para a gente discutir um pouquinho, e que eu me organizei hoje para dar uma atenção melhor, não maior, mas melhor, para as tendências pedagógicas. Na aula 2, ficou tudo tranquilo? O texto da professora Vera Maria Candor e Koff traz aquela didática crítica e plural que eu abordei na introdução da disciplina com vocês. É uma didática que ela reinventa caminhos para se descobrir crítica, mas crítica não em relação ao outro, crítica em relação ao ato de ensinar, dentro do processo de ensinar. Então, ela oferece, a partir dessa leitura, alguns subsídios para o debate sobre a teoria e a prática no campo da didática. Trouxe para vocês a questão de que, na minha época, a gente trabalhava com uma didática clássica. O que era essa didática clássica? Uma didática que tinha uma metodologia mais, não só burocrática, está cheio de cupinha aqui, não só burocrática, mas assim, de umas atividades, de umas tarefas, atribuições dadas ao professor, ou que precisava ser desenvolvida para o professor, que hoje em dia não se vê mais isso. Tipo, a forma correta de apagar o quadro, a forma correta de escrever, a cor da caneta que você escreve no caderno do aluno, a forma de correção, era criada uma série de paradigmas, de padrões comportamentais docente, para que o professor, que tivesse uma boa didática, desempenhasse isso dentro da sala de aula com seus alunos. E hoje em dia, a boa didática, ela é crítica e plural. A gente continua utilizando a didática clássica naquilo que diz respeito à parte burocrática, que não foi tão mudada, porque a gente continua precisando fazer planejamento, plano de aula, plano de curso. Então, essa organização, vocês vão começar a estudar, vão ter esse estudo a partir da AD1. Depois da AD1, no segundo momento da disciplina de didática, que a gente vai ver esses documentos que auxiliam na organização da estrutura do ensino. Na verdade, a organização da sala de aula, a organização da escola no processo de ensino-aprendizagem. E para chegar nessa parte, a gente tem que entender quem nós somos,
que professor nós queremos ser, que papel nós desempenhamos nessa escola, nessa comunidade, porque existem diferentes de espaço e que tipo de postura esse espaço existe de nós para que tenhamos um melhor desempenho. Então, aí entra essa reinvenção da didática, essa reinvenção de caminhos, porque não basta mais a gente viver em roteiros paradigmáticos, padronizados, que não funcionam. A gente tem uma referência, né, uma referência de padrão, mas aquele padrão, isso não significa que eu tenha que levar aquilo para a minha vida toda se eu convivo num contexto que esse padrão não me atende. Então, eu preciso reinventar e reorganizar a minha caminhada e a minha jogada. E é isso que essas autoras, elas trazem de ideia, né, principal nesse texto. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Falem um de cada vez. Não? Então, vamos agora para a... Deixa eu ver aqui. É a nossa aula 4, na aula 3, que é a tendência pedagógica. Bom, quem não teve a oportunidade de ler o módulo que traz sobre as tendências pedagógicas, faça isso, porque explica bem detalhado o que são as tendências, os autores de cada época, como elas são divididas, e eu vou dar, na verdade, uma pincelada aqui bem rápida, até porque o nosso objetivo não é dar aula, na verdade, colocar em debate as análises e as leituras que vocês vêm desenvolvendo no material didático. Então, assim, uma forma importante. Quem fez normal certamente viu as tendências pedagógicas, mas é comum não lembrar das tendências pedagógicas. E é importante lembrar, não decorar, mas lembrar para entender, porque, como o nome já diz, o que é tendência? É um comportamento pedagógico que aconteceu numa determinada época na sociedade. Então, as tendências pedagógicas, essa organização de comportamento, ela vai acontecer em algumas etapas, em alguns momentos da nossa sociedade. E aí, o que a gente precisa entender? Bom, para a gente não esquecer, existem 2 tipos de tendências pedagógicas, que são as tendências liberais e as tendências progressistas. O que são as tendências liberais? São tendências que, falando assim de uma maneira bem objetiva e não tão didática, são tendências que elas não levam o aluno a desenvolver um pensamento crítico. E o que é um pensamento crítico? É quando eu questiono vocês sobre determinado conteúdo e vocês me dão a resposta, forço vocês a pensar sobre aquilo e concluir uma resposta. Ou quando vocês me perguntam alguma coisa e eu pego essa pergunta que você me fez e devolvo para vocês de uma forma diferente e vocês respondem. Então, isso é provocar um pensamento crítico antes você analisa o que está sendo perguntado ou o que está sendo instigado e desenvolve uma resposta sua, baseado nos seus conhecimentos prévios, baseado naquela situação que está vivenciando naquele momento. E a tendência liberal, as tendências liberais, elas normalmente não provocam essa questão de elaborar, de fazer com que o aluno desenvolva, construa o seu próprio conhecimento a partir dos conhecimentos que ele já tem, seja prévio à escola, ou seja o conhecimento que foi desenvolvido com o professor mesmo. Então, a tendência liberal, as tendências liberais, elas são divididas em 3 momentos. Na verdade, em 4 momentos, quando a gente coloca o Libânio aí nessa parada.
Entra a tradicional, tendência liberal tradicional. Depois vem a tendência renovadora progressista. Depois vem a tendência renovadora não diretiva ou escola nova. E a última desse bloco de tendências liberais entra a tendência tecnicista. Então, a tradicional é uma das tendências que a gente não tem dificuldade, que a gente lembra logo, que a maioria de nós, em algum momento da vida, a gente vivenciou e a gente passou pela tendência tradicional, mas partindo da tendência tradicional, as outras para frente, a gente começa a fazer uma certa confusão. Então, marca assim, tendência liberal, né? Se eu sei quais são as tendências liberais, coloco lá, tendências liberais. Então, dentro do bloco, dentro do conjunto das tendências liberais, vem a tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva ou escola nova, e a tecnicista, tá? Por enquanto, 4. Essas são as tendências liberais, ou acríticas. Por que acríticas? Porque elas não provocam um pensamento emancipatório dos alunos a partir dos conhecimentos prévios ou adquiridos no espaço escolar, tá? Então, tendências liberais, a crítica. Quais são? Tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva, escola ou escola nova e tecnicista. Beleza? Tudo bem até aí? Silvia. Sim. Então, você falou boa noite, né? Boa noite. Você falou da escola nova. Na época que eu fiz magistério, isso foi 1900 bolinha, eu estudou muito a escola nova, muito. Sim, e ela costuma-se aglutinar ela na escola renovada, como se fosse uma só, entendeu? E aí é a concepção de autor. E eu vou falar rapidinho como é que as coisas foram acontecendo em relação a essas tendências para ir ficando mais fácil para vocês. Então, a tradicional foi trazida para o nosso país, né, ainda na época do Brasil colonizado, Brasil colônia, pelos jesuítas. Peraí, tem alguém pedindo para entrar aqui. É uma tendência que ela segue os padrões do comportamento francês, embora ela tenha sido utilizado na catequese dos índios brasileiros, e as pessoas acham e pensem que ela é uma tendência portuguesa, ela, na verdade, tem origem francesa. Então, a tendência pedagógica ela tem origem francesa. E é uma tendência que ela atendia aquela época, porque o português chegou no Brasil, precisava de mão de obra escrava, mão de obra para o trabalho, e encontrou aqui os índios e precisava catequizar, na verdade, precisava, de uma certa forma, domesticar esses índios, e aí entrou a questão da Companhia de Jesus com a catequese, porque os índios eles eram vistos como pessoas, seres, né, sem cultura, incivilizados, porque andavam nus, e com isso Portugal buscou desenvolver determinadas posturas, fazendo batismo desses índios, colocando nomes católicos, para que eles se assemelhassem à cultura europeia, não tanto, de modo que ficassem ainda assim submissos para atender às necessidades desse povo que aqui se instalava. Então, a tendência tradicional, ela tem um quê de superioridade pela época que ela é trazida. Então, era o uso da palmatória, né, do castigo, do aluno aquele aluno que se sobressaía um pouco melhor, ele auxiliava o professor na sala de aula, que esse é um método que foi também trazido pelos franceses, que é chamado de método Lancaster, que hoje a gente utiliza como monitoria. Então, tudo tem origem nesse período mais tradicional. Alguém levantou a mão? Não? Eu vi um balão aqui, eu fechei o balão.
Então, essa é a tradicional. Então, aí eu não preciso nem explicar por que a tendência tradicional se encaixa na liberal, né? Porque ela era a crítica e continua sendo a crítica quando não é mesclada com outros tipos de tendência até os dias de hoje. É uma tendência ruim, é uma tendência negativa, uma tendência que não prestou. Não cabe a gente fazer o julgamento da tendência tradicional. O que cabe a mim dizer é que ela serviu para uma época e tudo de bom e de ruim que inclusive aconteceu no passado serviu de base para a gente agregar valores e desenvolver algumas outras habilidades e competências até chegar nos dias de hoje. Então, bem ou mal, a gente teve uma estrutura que a pedagogia, a tendência liberal tradicional, ela também ofereceu, porque primeiro a gente às vezes erra, né, se é o caso, né, de chamar de erro, para depois a gente, a partir do erro, começar a buscar os acertos. Fala, Marcos. Então, Silvia, até com relação a essa questão desses períodos, eu estava lendo aqui na página 59, no segundo parágrafo, a respeito de Comênio, que ele desempenhou uma influência considerável. Não somente ele empenhou em desenvolver métodos de instrução mais rápidos e eficientes, mas também porque desejava que todas as pessoas pudessem usufruir dos benefícios do conhecimento. Isso ele está fazendo um paralelo com os tópicos da página anterior, os 4 métodos lá que vem falando, que ele vem trazendo. A minha pergunta eu posso dizer, ou sabedor disso, que Comênio ele desempenhou o papel na pedagogia moderna, que nós chamamos hoje? Ele tinha essa previsão, né? Porque, assim como hoje a gente tem alguns autores, e alguns de nós mesmos, um pensamento futurista, a época também trouxe isso para a gente. Né? Alguns estudiosos que tinham uma visão futurista, uma visão que talvez as pessoas da época não conseguiam enxergar, mas ele conseguia ver lá na frente. Ok. Isso sim. Bom, aí dando sequência, então, a tradicional, a gente já tem um conhecimento vasto do que é, até porque a gente, em algum momento da nossa vida, da nossa formação, a gente passou por ela, sendo professor ou sendo aluno. Muitas vezes nas duas formas, né? Que a gente acaba reproduzindo aquilo que nos reproduzem. Esse momento agora, ele está sendo bem mais tradicional, né, porque é um curso à distância, numa atividade remota dentro da educação à distância, e eu estou fazendo uma apresentação expositiva para vocês. Então, isso é tradicional. Quando a gente faz a leitura e já vem com as concepções, discute essas concepções, aí sim eu estou exercitando o meu raciocínio crítico e não estou ficando com a ideologia que uma pessoa está apresentando para mim. Ou eu tenho competência também de dialogar, de concordar, de discordar e de fazer influência do meu conhecimento sobre essa outra pessoa. Por isso que, inclusive, na educação à distância, lembrando, lá de EAD, a gente fala que o conhecimento ele é horizontalizado. Ele não é hierarquizado. Então, a tendência tradicional, ela não pode ter vez na educação à distância, visando que um dos objetivos da educação à distância é desenvolver autonomia. O que é autonomia? É diferente de autodidatismo. Né? A autonomia é você ser capaz de criar um roteiro organizado, sistematizado de estudo para você desempenhar, com início, meio e fim. Tá? Então, saímos da tradicional, aí vem a escola renovadora progressista. O que é essa escola renovadora ou renovada progressista? Vai depender do autor. É uma escola que ela tenta mudar, né, porque a sociedade evolui, a sociedade muda. Então, não cabia tanto continuar com uma tendência liberal tradicional, que veio, a princípio, com a ideia de catequizar os índios e que ela começou a se expandir para os filhos dos senhores de engenho também. Então,
a sociedade brasileira começou a expandir, começou a ter a miscigenação, começou a ter outros povos, né, uma cultura que precisava ser mais apropriada à terra, à regionalidade, o país, e isso fez com que a tendência tradicional, as pessoas que atuavam na tendência tradicional, alguns mais futuristas, começaram a buscar um outro caminho, uma tendência que fosse mais adequada às necessidades individuais ao meio social. Então, ela criava um conteúdo que estabelecia, mais estabelecido a partir de experiências vividas do aluno, por meio de pesquisa, provocavam a pesquisa por métodos e solução de problema. Então, procurou partir da realidade, dos problemas da realidade do aluno, para levar para a sala de aula, para desenvolver, para desempenhar aquele conteúdo. Ela buscou basear a aprendizagem do aluno a partir da motivação e do estímulo. Só que aí, o que acontece? Esse mesmo professor que estava buscando essa mudança, né, a partir do conhecimento do aluno, da realidade, dos problemas sociais, tem um problema social que precisa ser resolvido, vamos utilizar isso como exemplo dentro da sala de aula para que os alunos comecem a levar o conhecimento da sala de aula, a aprender, de se desenvolver para poder resolver os problemas da sua vida social. Eram os mesmos professores da tendência tradicional. Então, como é que você faz? E quem fazia o tradicional fazia muito bem. Aí eu já saí da época dos jesuítas, já vim mais assim para a época da minha mãe, do meu pai, pegando a minha parte. Fazia muito bem. Tanto é que ser professor era status, né? Ser professor, numa época de um ensino tradicional, era algo muito importante. Toda mulher queria ser professora. A mulher que era professora era um orgulho para a família, porque ela tinha assim, um respeito muito grande, e esse respeito ele foi respaldado pela forma e pela metodologia de ensino que era trabalhado e aplicado no tradicional. Então, o professor era visto como aquele que tinha o notório saber, o mais alto grau de conhecimento. Ninguém sabia mais que o professor, até porque não tinha internet, os livros que precisavam ser lidos, normalmente era o professor que dava referência, porque ele já tinha lido primeiro, ele tinha conhecimento primeiro. Nas salas de aula era muito comum ter tablado, né, aquele salto elevado que o professor ficava ali em cima, então ele era a figura superior, a figura máxima dentro da escola, dentro da sala de aula, e dependendo do professor, até dentro da escola mesmo. Então, era esse mesmo professor que sabia fazer muito bem o seu ofício, muito bem assim. Quem sobrevivia à pedagogia, a tendência liberal tradicional, ele se saía muito bem. Por que quem conseguia sobreviver? Porque aqueles que não sobreviviam, eles evadiam, eles abandonavam a escola. E por que abandonavam? Porque quem conseguia acompanhar, está conseguindo acompanhar. A ideia, gente, era assim, o processo ensino-aprendizagem. O ensino era a parte mais importante do processo ensino-aprendizagem. E aí, de novo, a gente relembra. Quem detém o ensino? Ou quem detinha o ensino? O professor. Então, ele era a figura mais importante do processo. É o ensino. Se o aluno não está aprendendo, o problema é dele. Porque fulano, beltrano, cicrano está aprendendo. Aquele ali que não está aprendendo é problema dele. Então, aqueles que não conseguiam acompanhar, eles se autorrotulavam, não precisava se autorrotular, a escola já fazia isso, como alguém que tinha dificuldade, tinha grande dificuldade, não estava conseguindo aprender, e a escola não ia mudar por causa dele, então evadia. E aí, como é que a gente pode ter essa consistência? E não é senso comum da Silvia. Quem é que não tem um avô, um tio, de repente até um pai que não sabe ler e não sabe escrever?
ou só sabe escrever o nome, ou lê muito mal, sabe fazer conta. Por que aprendeu a fazer conta? Porque conta é a necessidade da vida. A gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que aprender a administrar financeiramente os seus gastos, as suas receitas, as suas despesas. Então, a conta não foi a escola que ensinou, foi a vida. Agora, ler e escrever sozinha é mais difícil. Então, essas pessoas são as pessoas que ficaram excluídas, que foram evadindo, que foram abandonando a escola por conta de uma palavra mais rude, mais dura, por causa de um castigo, por causa de uma palmatória, por causa de um beliscão. Gente, eu peguei a época de beliscão, a época que o professor pegava beliscão. Beliscava, colocava... Eu não era bagunceira, não, mas eu gostava muito de andar pela sala. Então, a professora ia... No beliscão, eu botava sentadinha lá. Então, isso não tem muito tempo. Posso garantir para vocês que isso não tem muito tempo. Vocês imaginam um tempinho mais atrás. Eu achei que você estava falando dos dias atuais. Pois é. A minha professora da 4ª série colocava de joelho no milho. Eu ouvia muito essa promessa. Mas não, eu vi meus amigos fazerem isso. Ó, gente, peguei colegas de ficar em pé olhando para a parede no quadro. Eu passei por isso. Eu já fiquei em pé olhando para a parede. E já passei também por uma situação que eu tenho um sobrinho que ele tem idade muito semelhante à minha. E eu saía da minha escola e ia para a escola dele, até a minha irmã buscar a gente. Então, às vezes, eu ficava na sala com ele, né? E ele era em turma menos adiantada que a minha, por ser mais novo. E teve uma vez que, assim, onde a professora dava aula, isso era jardim de infância, tá? A professora dava aula, olha como foi importante isso para mim, e eu não esqueci até hoje. Ela dava aula e tinha uma cadeira próxima à mesa dela, cadeirinha de criança pequena, e que tinha 2 orelhinhas de burro, desenhada na parede. Então, o aluno que errava muito a tarefa que ela mandava ao quadro, ou que fazia alguma atividade que não acertava, e se errasse muito, ele ficava sentado ali naquela cadeirinha do burro, com a orelhinha desenhada assim na parede. Aquilo foi tão forte para mim que eu não esqueço. Eu já tive caderno rasgado por professor, porque a minha letra era um garrancho. Mas eu não ligava de fazer letra bonita, porque eu chegava em casa, a minha irmã me fazia passar tudo a limpo para um outro caderno mais bonitinho. Aí eu fazia caprichado, fazia a ponta no lápis para sair bonitinho. Mas na escola, fazia de qualquer jeito. E a minha primeira professora, ela sabia que em casa eu passava limpo as minhas tarefas, as minhas atividades, que eu tinha um outro caderno em casa. Aí trocou a professora. Aí chegou a professora Bruna. Posso falar porque não é da região, vocês não têm nem noção. Então, não é falta de ética. Estou falando para vocês saberem que isso também me marcou, eu lembro. Então, ela chegou, ela rasgava o caderno dos colegas, rasgava a folha, na verdade, que a letra feia. Falou, de quem é esse caderno aqui? Aí alguém falava, o caderno é meu. Olha, sua letra está horrorosa. Olha o que eu faço com a folha do seu caderno. Gente, como é que a tia Bruna gosta da letra? Aí todo mundo num coral só. Letra grande, bonita e redonda. Todo mundo falava bonitinho, direitinho. Mas eu não estava nem aí, a minha letra era feia, eu sabia que era feia. Mas sabe aquela coisa, tem coisas que só acontecem com os outros, não acontece contigo? Então, ela rasgou um bocado de folha. Quando ela chegou no meu caderno, era caderno todo, desculpa a expressão, era cagado. De quem é esse caderno? Ainda assim, eu não estava acreditando. É meu. Ela, olha o que eu faço com o seu caderno. E rasgou o caderno todo. Até hoje, minha irmã não sabe o que aconteceu com aquele caderno. Que eu cheguei em casa e falei, o caderno sumiu. Porque, gente, a criança fica com vergonha. Ela assim, eu assumi a culpa. Ela rasgou porque a minha letra não é grande, bonita e redonda, é feia. E jamais que a minha irmã soube o que aconteceu com aquele caderno. Aí, a partir disso,
o caderno que eu usava em casa, ele passou a ser utilizado na escola. Gente, nunca mais eu fiz uma letra feia. Tá certo que a professora fez? Não tá. Não me traumatizou, pelo contrário. Me deu força, me deu assim um insight que eu podia fazer melhor, que eu não precisava ficar fazendo uma coisa, né, mas eu poderia ter ficado traumatizada, porque as pessoas são diferentes. As pessoas recebem as coisas de maneira diferente. E a gente não sabe como as pessoas vão receber determinadas coisas. Então, a gente precisa ter um determinado cuidado. Edilaine, você levantou a mão. Foi sem querer que eu abri a câmera, mas no meu caso, que eu estou andando na rua para chegar em casa, eu sofri porque eu era canhota. Então eu tinha que ficar segurando florzinha, porque eu era canhota. Mas não teve jeito, não. Sou canhota até hoje. E que bom que você não modificou, porque os canhotos, eles recebem as sinapses cerebrais, né, as informações, o local onde as coisas são organizadas no cérebro de forma diferente. O nosso hemisfério cerebral, e aí depois vale vocês pesquisarem sobre neurociência, que isso é importante também para o pedagogo, ele é cruzado. E quando você força algo que não é natural para você, você faz uma bagunça neuronal na sua cabeça. Tá? Então, que bom que não conseguiram modificar o seu canhoto. Você permanece canhota. Ô, Silvia, o meu filho mais novo, ele começou a escrever com a esquerda, mas na escola fizeram escrever com a direita, agora ele é destro. Isso acontece. O meu irmão também aconteceu isso. Era novinho? Ele estava na pré-escola. Então, para algumas pessoas, costuma dar uma confusão, né? Poxa, naturalmente você como se a gente sendo destro, de repente a gente dá um problema na mão e você é obrigado, você tem que forçar a outra mão para você escrever. Com o tempo, vai naturalizando, vai ficando legal, mas esse momento, esse período de transição é ruim, porque enquanto você está aprendendo coisas, isso causa uma certa confusão até seu cérebro desviar as sinapses de um lado para passar a funcionar do outro. Entendeu? Então, acabou a escola, ele já estava destro. E hoje em dia, para ele, já deve ser natural. Mas, para a época da transição, isso provoca algumas dificuldades no entendimento, porque a cabeça ela tem que reorganizar essa nova informação. É igual a pessoa que, de repente, perde a visão. Ela perde a visão, ela fica totalmente sem equilíbrio, porque ela tinha visão e perdeu. Com o passar do tempo, ela começa a desenvolver uma habilidade auditiva porque ela não tem mais a visão. Então, os neurônios eles começam a se reorganizar para criar como se fosse um radar, sabe? Você não vê, mas você sente objetos perto de você, você começa a identificar sons até que não são falados e nem emitidos para pessoas ditas normais, que elas não escutam, porque o cérebro ele começa a acomodar essa nova informação para adaptar você para essa sua realidade. A mesma coisa é o canhoto e o destro. Se o cara é canhoto, qual é o problema dele ser canhoto? Hoje a gente sabe que não tem problema nenhum. Ele pode continuar sendo canhoto. Mas o momento em que você vai fazer essa mudança, ele vai ficar desequilibrado. E esse período que ele está desequilibrado, ele aprende as coisas de forma diferente, ele deixa de aprender, ele aprende de forma mais confusa, aí depois estabiliza, né? Mas ele não precisa passar por essa fase. Então, o que eu achei mais estranho, porque ele tem 11 anos só. Então, assim, é recente. E a professora foi e fez isso com ele, entendeu? Eu achei muito estranho. Mas é aquilo que eu falei, a gente reproduz aquilo que a gente aprende, né? Então, por isso é importante a gente nunca parar de estudar, porque à medida que você aprende algo equivocado, em um outro curso, alguém vai corrigir aquele equívoco que você aprendeu. A gente precisa estar em constante aprendizagem, e de repente ela deu uma estacionadinha no tempo, e aí está reproduzindo a formação que ela teve, que foi essa. Bom, então, gente, desculpe.
Não, pode falar. Eu tentei fazer com que ele voltasse, né? Na escola ele fazia com a direita, e em casa ele fazia com a esquerda, mas aí mesmo assim ele, não, vou fazer o que eu faço na escola. Perdi. Deixa ele se sentir, já que ficou essa coisa em destro e canhoto, deixa ele fazer aquilo que ele se sente mais à vontade, para ele não perder aí mais um tempinho nessa lacuna. E tem pessoas que elas são ambidestras, né? Ela nasceu assim, ela usa as duas mãos para tudo. Então, aí é um benefício próprio da natureza da pessoa, né? Então, deixa eu sair dessa parte tradicional, isso tudo para ilustrar vocês a postura do professor tradicional, e é esse mesmo professor que vem para a escola, para a renovadora, né, para a tendência liberal, renovadora progressista. Veja bem, esse mesmo professor que vai pensar numa escola que pense o individual partindo das dificuldades dos problemas sociais para resolver as questões. Parte da experiência do aluno, o método é a partir da experiência do aluno para a resolução de problemas da vida real. Aí eu pergunto para vocês, dá certo esse mesmo professor desempenhando essa tendência que é completamente renovadora, como o nome já diz, aí está aí o gancho para vocês não esquecerem, tradicional, eu tento mudar a tradicional renovando a tradicional. Eu consigo renovar? Eu consigo transformar a tendência renovada numa tendência crítica, ao invés de acrítica, se são os mesmos professores do tradicional? Não mudou. Então, ela não foi tão para frente do jeito como os estudiosos da época gostariam que fosse. E ela acabou não sendo tradicional, não fazendo tão bem o que ela fazia. Quem se formava no tradicional era muito bem formado. No mesmo exemplo que eu dei para vocês de pessoas que a gente tem na família que são analfabetos, que não conseguiram sobreviver ao tradicional, a gente também tem aqueles que sobreviveram ao tradicional e que são, assim, coisas que a gente que está fazendo graduação, que faz uma pós-graduação, está aprendendo, se você for discutir com eles, algumas coisas, é claro, não teoria, mas de vida prática, eles sabem. Eles sabem, sem fazer muito esforço, um cálculo matemático, por exemplo, né? O tempo que a gente pega uma calculadora para desempenhar um cálculo matemático, essas pessoas que sobreviveram muito bem ao técnico, ao período tradicional, eles fazem assim, rapidinho, sem pensar muito. Por quê? Conseguiu sobreviver ao tradicional. Então, quem fazia o tradicional, já que era tradicional, fazia o tradicional muito bem, para o bem e para o mal, mas fazia muito bem. E aí, quando ele chega na renovada, ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Ele fica preso ali naquele limbo, poxa, eu não faço mais isso porque agora eu tenho que partir da realidade do aluno, e antes eu não precisava partir da realidade do aluno, eu partia da minha realidade, da realidade da escola, sim, do que a escola ditava como regra. E agora eu preciso envolver, eu preciso desenvolver, despertar para os alunos terem um desempenho para a sociedade. Então, acabou não dando certo, não deu muito certo. A intenção foi excelente, mas como eram os mesmos professores, a gente continuou ali, desenvolveu algumas coisas, né? O conceito, a intenção, algumas práticas de alguns professores mais jovens que foram surgindo, mas na sua plenitude não se saiu tão bem porque a gente continuou com aquele pezinho no acrítico. Então, pedagogia liberal tradicional, tendência liberal renovadora progressista, e aí ela volta um tempo depois, né? Ela tenta no primeiro momento, não consegue, ela volta mais tarde com o nome de escola nova. Então, tá aí outro gancho para vocês não esquecerem. Dentro da liberal, a tradicional, que a gente não vai esquecer, que foi a primeira, renovada, tentando renovar a tradicional,
que não foi muito à frente, e aí vem Anísio Teixeira com o Manifesto dos Pioneiros, junto com um grupo grande de estudiosos, eles tentam voltar com as intenções da Escola Renovada, só que aí ela vem com outro nome, vem com a Escola Renovada, entre parênteses, não escola nova, não diretiva. O que isso significa? E aí, nessa questão, vocês vão encontrar alguns autores que vai falar só da escola renovada, da primeira versão da escola renovada, e alguns autores que vão falar só da a escola nova, que veio com Anísio Teixeira a partir dos Manifestos dos Pioneiros. E, na verdade, são dois momentos da escola renovada, tá? E aí vocês depois, quando olhar aí o texto, o livro de Libânio, talvez isso vá ficar um pouco mais claro, que hora ele fala num momento e hora ele fala em outro momento. Talvez isso tenha causado um pouco de confusão para vocês. Então, nessa tendência liberal, renovadora, não diretiva, ou simplesmente escola nova, a mesma, é parecida com a escola renovadora, progressista, só que agora ela vem com mais força, porque ela vem com um movimento de estudo, um movimento pedagógico educacional muito forte, liderado por Anísio Teixeira. E aí, essa não diretividade que essa escola traz, que é um elemento a mais, que traz um diferencial, ela busca que esse momento da escola, que isso já é um outro tempo, né? O tempo foi passando. Cada uma dessas tendências, ela representa uma época, uma sociedade. Então, a sociedade muda, a escola e os estudantes, os autores, eles se incomodam com a escola que a gente está vendo. Então, busca mudança. E aí, nessa época da escola nova, com essa não diretividade, a ideia é dar ao aluno um espaço onde ele possa construir o seu conhecimento, e o professor, ao invés daquela postura de diretividade, ele é apenas um tutor. Vou usar a expressão tutor, como se fosse um tutor. Ele está em sala de aula para facilitar, para organizar os estudos, para conduzir, para induzir, mas não para determinar os estudos. Então, os alunos têm uma perspectiva de não diretividade, autogestionada, que eles falam. Vocês vão ver isso demais em alguns autores quando trata dessa tendência. Uma tendência autogestionada, onde os alunos eles se autogerenciam, partindo da construção dos seus conhecimentos de temas que o professor leva para a sala de aula, mas também partindo da realidade dele. Foi à frente? Ainda não. Luciana. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Eu ia falar naquela parte que você estava falando da cadeirinha com orelhas de burro, né? Aí a Miriam falou que o filhinho dela na pré-escola, né, Miriam? Teve a questão de destro e tal. E antes da pandemia, eu estava vendo na pré-escola, não chegava a ser uma orelhinha de burro, mas era uma carinha triste na cadeira. E tinha umas figurinhas que a professora entregava, que era a sinalização do comportamento, vermelho, amarelo ou verde. E isso marcava muito eles. Eu tinha crianças que ficavam desesperadas, com 4 aninhos, enlouquecidas porque tinha ganhado uma carinha vermelha. E isso marca muito eles, né? Eu tenho uma marca da minha professora de pré-escola negativa. E eu fico pensando assim, né? Tão pequeninos e a gente já marca a educação para eles negativamente. As pessoas, assim, pessoas que estão na área da educação hoje têm que ter um outro olhar, né? Um olhar, assim, com mais empatia. Você não sabe o que aquela criança passa, né? E nossa, era terrível ver eles sofrendo por causa de uma figurinha que a professora deu. É isso mesmo, Luciana.
Isso era muito comum, eu cheguei a pegar, nossa, tem alguma coisa no meu olho. Eu cheguei a pegar essa questão de carinhas, tinha o carimbinho também, né? O carimbinho de que acertou parabéns muito. Só o carimbinho de acertou parabéns muito bem, isso já é uma meritocracia, que valoriza quem ganha e desvaloriza e reforça negativamente aqueles que não conseguem receber um carimbinho. Então, eu já não recebo carimbinho mesmo, meu carimbo nunca tem carimbinho, não estou nem aí, eu vou fazer bagunça, eu vou tocar o terror, eu vou, né? Isso nos tempos mais atuais, né? Porque antigamente não tinha essa opção de fazer bagunça. Imagina, você ia fazer bagunça porque era o próprio professor, em algumas situações, que fazia bullying, né? Eu vou mandar, vou meter o pé, vou sair fora, não volto para essa escola, não. Então, ia criando aí uma margem da sociedade que ficou à margem mesmo da educação. Isso realmente acontecia, e a gente escuta, né? A gente não só lê algumas coisas, mas a gente escuta das pessoas que passaram por esse processo algumas coisas que aconteceram, e também a gente, né? Talvez não tenha sido tão radical como mais antigamente, mas a gente pegou algumas coisas, viveu algumas coisas na pele, que, para mim, graças a Deus, só me fortaleceu, mas certamente eu tenho muitos colegas que ficaram pelo caminho, não conseguiram chegar até onde cheguei, e com certeza outros que também foram além. Então, só para a gente resumir essa parte aí da renovada e escola nova, Marcos, você levantou a mão? Levantei. Era desculpa, só para poder saber, falar. Quando você fala de Anísio Teixeira aí, você está falando aí já em século XX já, né? Sim. Porque até então estava anterior a isso, né? Sim, na verdade, quando a gente fala da tradicional, a gente está falando do início, quando ela começou e o período que ela foi perpetuando, e perpetua até os dias de hoje, né? Essas tendências que eu estou falando, apesar de serem liberais, elas continuam existindo aí. Cada escola escolhe a sua tendência. Então, tem escola que realmente escolhe, coloca lá no seu projeto político-pedagógico, a tendência tradicional. Coloca lá no seu PPP, a tendência renovadora progressista, ou escola novista. Então, isso vem caminhando. As datas exatamente, é legal vocês fazerem uma pesquisa para criar uma linha histórica, para entender aquela época, o contexto daquela época, por que a tendência era assim. Hoje a gente está levando numa questão assim mais até crítica, né? Porque doeu na gente, a gente passou por esse processo, a gente viu outras pessoas passando por esse processo, mas a gente tem que levar em consideração o contexto da época em que aquilo também aconteceu. E como eu falei, coisas positivas e coisas negativas aconteceram no passado para que a gente chegasse até aqui. Não estou dando ônus, mas também não estou dando bônus para coisas que aconteceram. O fato é que chegamos até aqui. Com tudo que aconteceu, a gente chegou até aqui. Então, para alguma coisa, serviu, né? Bom, e aí a gente vai para a última tendência liberal, que é a tecnicista. A tecnicista, Marcos, por exemplo, ela já é mais da década de 60. E por que a marca mais? Porque ela, na verdade, a partir da década de 40 a 45, era Getúlio Vargas. Porque a gente tem na sociedade um marco muito forte para que a tendência, para que essas tendências anteriores, elas passassem a integrar a uma tecnicista ou deixassem de existir e existisse uma tecnicista. Como o nome já diz, tecnicista, ela dava muito ênfase à formação técnica, e a formação técnica da época, ela era muito instrumental. Instrumental significa uma receita de bolo instrumental. Por quê?
São procedimentos que eu preciso realizar para fazer um bolo. Primeiro eu pego não sei quantos ovos, depois eu pego uma xícara de açúcar, uma de farinha de trigo, outra de fermento, ou seja, era baseado em cima de instruções para o desempenho da vida profissional técnica. E aí, nessa década, nesse período, não é década, mas nesse período, na era Getúlio, a gente vivia a ditadura militar. Então, é um período muito marcante para a escola técnica, e o país estava em grande desenvolvimento, em desenvolvimento fabril, desenvolvimento industrial, carecendo de mão de obra qualificada para o trabalho técnico. Nessa época também existia uma grande divisão na sociedade de trabalho intelectual e trabalho manual. Então, as pessoas que precisavam trabalhar para sobreviver na vida social, para ter emprego, elas terminavam o ginasial e ia fazer o curso técnico. E no curso técnico é diferente do curso técnico de hoje. O técnico em organizações e técnicas comerciais, por exemplo, ou técnico em contabilidade, ele não via sociologia, ele não via a parte humanística da disciplina do curso, né? Era como se ele não fosse trabalhar com pessoas, se fosse trabalhar só com máquina, ou com números, ou com aquela parte mais específica, técnica da formação. Porque o que interessava na época era essa formação técnica que era instrumental. E aí, essa organização, essa tendência, ela foi importante para a época. A gente teve uma lei de diretrizes e bases da educação nacional para essa estrutura curricular de primeiro e segundo grau depois, e a formação técnica. Então, o pobre, falando assim, a grosso modo, o pobre, ele fazia o curso técnico porque ele não tinha tempo de estudar, ele precisava ganhar dinheiro, trabalhar para sustentar a família. E aqueles que tinham melhor poder aquisitivo, esse aí ele ia fazer o científico, que era a formação, a preparação para um curso superior, para entrar no curso superior. E aí, assim caminhava a humanidade, isso na tecnicista. E aí eu pergunto, essa tendência liberal tecnicista, ela desenvolvia a criticidade do aluno perante a sociedade que vivia? Por isso, a crítica, por isso classificada na tendência liberal, na tendência pedagógica liberal. Tá? Então, são essas 4 aí, e aí alguns autores de vocês vão ver só 3, porque a renovada e a escola nova, ela está aglutinada como se fosse uma só. Mas, didaticamente, para organizar o entendimento de vocês, aconteceram 2 momentos da renovada. Letícia, acho que alguém levantou a mão antes de vocês. Gente, eu vou abrir a palavra para vocês falarem e vou encerrar essa parte. Fico devendo a tendência progressista, que também são 3, que são críticas, vocês já deixam anotados aí para completar, mas também já pode começar o estudo para entender melhor. E vou encerrar porque eu tenho outra tutoria já. Alguém antes da Letícia levantou a mão? Eu tinha levantado para perguntar sobre essa tendência tecnicista, se ela era com base na tradicional. Na verdade, todas liberais, elas são baseadas, elas têm um traço muito forte da tradicional. É como se as pessoas quisessem mudar, tirar o tradicional, não mais tirar por tirar, é para acompanhar o desenvolvimento social das suas épocas. Mas a tradicional, ela acompanhava, né? Ela estava acompanhando, porque está na raiz da gente, né? Letícia. Ô, Silvia, minha pergunta é porque no início você falou que tanto da tradicional para a renovadora para a escola nova, os professores não tiveram nenhuma capacitação para isso.
Eram praticamente os mesmos professores tentando se adaptar a uma nova tendência. Para o tecnicista, os professores tiveram essa capacitação para estar fazendo esses cursos técnicos, no caso? Então, Letícia, eu não usei a palavra capacitação. No momento nenhum eu utilizei a palavra capacitação. O que acontecia é que as pessoas elas iam buscando se adequar às novas exigências da época, de acordo com a sociedade, por isso que a tendência, né, comportamento pedagógico ia modificando para adequar à realidade das suas épocas. E aí a gente tem que pensar, de novo, em quando cada tendência dessa aconteceu, para entender o contexto social da época, porque houve essa necessidade, essa forçada de barra para modificação. Elas mesmas sentiam necessidade de modificar. Um exemplo, como hoje, a gente está com o ensino remoto. Quando voltar, a gente não vai dar aula como trabalhava antigamente. Por quê? É porque eu quis? Porque eu recebi alguma capacitação? Pode até ser, mas muitos professores não receberam. Eles correram atrás, porque hoje a gente tem internet. Hoje a gente tem o computador, a gente tem rede social, a gente não tem desculpa da gente não aprender as coisas. As informações, elas hoje estão assim, ó, disponíveis para quem quiser. E antes não, antes a gente procurava informação e não tinha. As pessoas, inclusive, algumas sabiam e não passavam para não perder o seu status social. Então, é uma série de análise social, né? É um estudo sociológico que você precisa fazer previamente, para depois ir para a tendência pedagógica e entender por que ela aconteceu a cada momento e por que a gente hoje não pode tacar pedra em cada uma delas. Entendeu? É mais ou menos isso, eu te respondi. Respondeu. Bom, é isso. Bom, gente, pedi desculpa, eu vou interromper a tutoria de hoje. Vocês dão sequência aí no estudo de vocês, e se por um acaso, eu não vou esquecer, mas se por um acaso, na próxima tutoria de didática, eu dar sequência sem falar da segunda parte, que são as tendências progressistas, progressivistas, vocês me chamem, progressistas, vocês me chamem para a gente dar sequência e dar essa organizada aí, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de dar o seu joinha lá. E depois vocês me falam em Educação Infantil 1, eu abri um tópico num outro lugar. Me sinalizem se vocês estão tendo acesso ao botão de resposta. Se ninguém responder nada, eu vou entender que não. Ok. Ok, obrigada, Silvia. Nada, Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.